Top Model foi um verdadeiro fenômeno da teledramaturgia brasileira. Uma novela que marcou a época misturando o universo da moda, o estilo de vida praiano e o espírito jovem de uma geração inteira. Exibida pela Globo entre setembro de 89 e maio de 90, ocupou o horário das 7 e se tornou uma das produções mais lembradas daquele período. Com texto de Walter Negrão e Antônio Calmon e direção de Roberto Talma, a novela nasceu a partir de um projeto anterior, o seriado Chop Chop, e reuniu um elenco afiado, com nomes como Malu Mader, Nuno Leão Maia, Maria Zilda Bethlen, Zezé Polessa, Drica Moraes e muitos outros, que ajudaram a construir esse sucesso. As cenas externas, gravadas na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, deram um tom solar e despojado da história. Era lá que vivia Gaspar, o surfista quarentão, hippie e carismático, que criava os seus 5 filhos com nomes de ícones da cultura pop e dividia o cotidiano com a fiel escudeira Naná. Enquanto isso, a jovem Duda deixava Salvador para se tornar modelo no Rio de Janeiro e cruzava os caminhos de Alex e Gaspar, donos da marca de roupas Covery. Em meio ao brilho da moda, conflitos familiares e paixões intensas, ela se envolvia com Lucas, um artista misterioso que escondia o seu passado e buscava suas origens. Top Model foi mais que uma novela. Foi um retrato de comportamento, juventude e liberdade. E como toda boa história, teve uma trilha sonora marcante. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar em cada uma das músicas nacionais que embalaram essa novela inesquecível. Essa aqui é a capa da trilha sonora nacional de Top Model, lançada em 1989, que trazia a Suzy Rego, que fazia a personagem Carla na novela. Ela que também era uma modelo, manequim, que rivalizava com a protagonista Duda, porque a Duda chega para tirar o posto dela, da Carla, de Top Model principal lá da marca Covery, E depois as duas acabam ficando amigas e a Carla se envolvia, vocês lembram, com o Saldanha, o personagem do Evandro Mesquita. A Suzy Rego tava belíssima nessa capa aqui, acho uma capa super pop, Parece capa de trilha internacional, Ela tem um quê de trilha internacional, mas não, é uma capa de trilha nacional. Aqui atrás também muito glamour, acho que ela tá até mais bonita na contracapa do que na capa, Aqui as letras das músicas e tudo mais. E esse vinil aqui a gente adquiriu há alguns anos atrás, quando eu voltei a colecionar vinil, e aí tem um nome aqui na capa, aquela coisa que a gente odeia, Mas enfim, acaba se tornando uma lembrança do ex-dono, ex-dona do disco. Luciana, tá escrito aqui, 3/11 de 1989. Um beijo pra Luciana, se você estiver assistindo esse vídeo, estamos com o seu vinil aqui, Deixa eu mostrar pra vocês o disco, que já vinha com o selo clássico azul e branco da Som Livre. As fotos dessa capa aqui foram feitas pelo fotógrafo Milton Montenegro. A trilha sonora nacional de Top Model teve uma curadoria cuidadosa, com supervisão musical de Walter Dávila Filho, direção musical de Mariozinho Rocha e produção musical assinada por Jorge Davidson. Juntos, eles reuniram artistas e canções que traduziram com perfeição aquele clima leve, jovem e urbano da novela Top Model, Acompanhando cada reviravolta da trama e reforçando as emoções vividas pelos personagens. Bora lá então relembrar todas as músicas que estão presentes nessa trilha aqui, muito classuda dos anos 80, Da virada dos 80 para os 90. Mas antes disso, eu sou o Zé. Eu sou o Gui e essa é a nossa Vinilteca. Porque todo disco de vinil tem uma história. A trilha nacional de Top Model abriu caminho com uma música que dizia tudo no título.
Eu Só Quero Ser Feliz, da banda Buana 4, que embalava aí a abertura da novela todos os dias. O grupo foi formado no Rio de Janeiro em 1988 por Maurício Barros, que naquele ano havia saído do Barão Vermelho. Com ele estavam Jean Fabra no baixo, Guilherme Valdetaro na bateria e Billy Brandão na guitarra. Logo no ano seguinte, eles lançaram um disco de estreia, e a faixa de maior destaque foi justamente Eu Só Quero Ser Feliz. A música virou tema de abertura da novela e ajudou a marcar a identidade jovem, urbana e ensolarada de Top Model logo nos primeiros segundos de cada capítulo. Com apenas alguns anos de atividade, o Buana 4 encerrou a carreira em 1992, mas deixou registrada aí uma música que continua sendo lembrada como um dos grandes marcos sonoros da televisão brasileira dos anos 80. Essa Noite Não, Marcha Ré em Paquetá, foi o tema de Alex Kundera, o empresário vaidoso, controlador e arrogante vivido por Cécile Thierry. Dono da confecção Covery e irmão de Gaspar, Alex foi quem lançou Duda como modelo, mas acabou se apaixonando por ela. A música, composta e interpretada por Lobão, nasceu em meio a um período turbulento na vida do artista, Em 1989, ele enfrentava problemas com a justiça e cumpria pena em regime semiaberto por posse de drogas. Mesmo assim, ele arquitetou um plano arriscado para sair do Brasil e gravar o seu novo álbum com Liminha, que vivia nos Estados Unidos. A fuga incluiu um show no sul do país, uma viagem de carro até a fronteira da Argentina e de lá o embarque para Los Angeles. Com a moeda brasileira desvalorizada e a gravadora enfrentando dificuldades para liberar a verba, as gravações acabaram atrasando. Ainda assim, o disco Sob o Sol de Parador acabou saindo. No álbum, o Lobão deixou de lado o samba rock do trabalho anterior e mergulhou de vez no rock, misturando estilos como hard rock, baladas e até o country. A cidade enlouquece, sonhos tortos. Na verdade, nada é o que parece. Essa Noite Não se destacou como um dos principais sucessos e encontrou em Alex Kundera ali um personagem perfeito para ecoar sua intensidade emocional. A faixa carrega o tom dramático e o peso de um homem em constante conflito, marcado por relações difíceis e pela frustração de nunca ser o que gostaria. A escolha da música como tema de Alex deu ainda mais força à carga emocional do personagem e firmou Lobão como uma das vozes mais provocadoras daquele final de década. A maior expressão da angústia pode ser a depressão. Oceano foi a música que reconduziu Djavan ao topo das paradas. Lançada em 89, ela deu nome, por causa dos fãs, ao 9º álbum de estúdio, produzido por Mazola e gravado inteiramente no Brasil. Na verdade, o disco se chama só Djavan, mas como é a música que mais fez sucesso, ele é até hoje conhecido como Oceano. Ou seja, a canção conquistou tanto sucesso que acabou dando identidade ao disco inteiro, mesmo com faixas importantes como Vida Real, que estava lá na trilha de Barriga de Aluguel, Cigano, que estava na trilha de Rainha da Sucata, e Mal de Mim. Assim que o dia amanheceu lá. Com um solo marcante do violonista flamenco Paco de Lúcia, Oceano se destacou pela delicadeza e força emocional. A crítica não poupou elogios. Em Top Model, o Oceano embalava a trajetória de Lucas, o grafiteiro solitário vivido por Taumaturgo Ferreira. Ele é um jovem introspectivo, marcado pela dor da perda da mãe e pela busca pela identidade do pai que nunca conheceu. Em meio à fuga da polícia e ao caos interno, Lucas encontra o amor ao se envolver com Duda. Amar é um deserto e seus temores. Gravado especialmente para a trilha sonora de Top Model, Hey Jude, na voz de Kiko Zambianchi, foi um dos grandes sucessos de 1989. A versão em português, adaptada aí por Rossini Pinto, alcançou o primeiro lugar nas paradas de todo o país e transformou Kiko em presença constante nos programas musicais da TV, como o Globo de Ouro e os especiais da Manchete.
Apesar desse sucesso estrondoso, o Kiko não queria seguir por esse caminho mais comercial, né? Ele recusou a pressão da gravadora para se tornar um artista romântico, pediu rescisão do contrato e acabou enfrentando as mudanças do mercado, que passou a privilegiar a música sertaneja, né, nos anos seguintes, deixando muitos nomes do rock dos anos 80 de fora. Hey Jude nasceu lá com os Beatles em 1968, escrita por Paul McCartney para consolar o Julian, filho do John Lennon, durante aí o divórcio dos pais. Com o tempo, a canção virou hino de acolhimento e esperança. Na novela, ela foi escolhida como tema do Gaspar, né? O surfista boa praça vivido pelo Nuno Leal Maia. Um quarentão com alma livre, dono de uma loja de pranchas e pai de 5 filhos que criava em Saquarema, né? Com leveza, humor e muito afeto. A música ajudava a traduzir o espírito generoso e acolhedor do Gaspar, que no fim da trama ainda descobre que Lucas também é seu filho. Essas músicas todas aí de Top Model, inclusive tanto a trilha nacional quanto a trilha internacional, tocam muito, mas muito dentro da novela. Eu tive a oportunidade de assistir Top Model quando ela foi reprisada no Viva há alguns anos atrás, né? Hoje ela já está disponível no Globoplay, mas você consegue perceber o quanto que essas trilhas foram usadas dentro da novela. Era uma coisa assim, o personagem passava de um cômodo pro outro na casa, as músicas estavam tocando. A música Dizer Não é Dizer Sim era o tema do desligado Elvis Presley, interpretado aí por Marcelo Faria. Ele era um dos filhos lá do Gaspar e do seu relacionamento com Tininha, vivida por Adriana Esteves, que namorava o Elvis e acabava engravidando dele. A música faz parte do 4º álbum de estúdio da banda Kid Abelha, lançado em 89 pela Warner. Gravado no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, o disco contou com a produção do Jorge Israel e o Nilo Romero em quase todas as faixas. Esse álbum representou um salto criativo para a banda. As letras amadureceram e o trabalho ganhou contornos mais sofisticados. Na imprensa, o disco recebeu muitos elogios pela sua transparência, coesão das faixas e evolução artística da vocalista Paula Toller. O disco foi amplamente reconhecido como o mais maduro da carreira da banda até então, e Dizer Não é Dizer Sim, composta pela Paula Toller e pelo Jorge Israel, tornou-se um dos destaques dessa fase e marcou profundamente quem assistia à novela Top Model. Na trilha Top Model nacional, a música Babilônia Maravilhosa era o tema de Saldanha, interpretado por Evandro Mesquita, um surfista tranquilão, bem-humorado. Ele trocou aí a carreira de advogado por uma barraca de lanches e sucos naturais na praia, o sonho e desejo de muitas pessoas, inclusive o meu, né? Neste momento, quero largar tudo e viver na praia. Só não quero largar a biblioteca, mas... Enfim, vamos junto. No início da trama, ele se interessa por Naná, mas logo acaba se envolvendo com a Carla, personagem da Suzy Rego. Hoje acordei, nem o jornal. O Evandro Mesquita cantava o tema do seu próprio personagem, né? Antes de se destacar como músico e ator, ele estudou num colégio estadual André Maurá e chegou a cursar educação física até o 3º período. Foi nessa época que ele entrou para o grupo teatral Asdrubal Trouxe o Trombone, nos anos 70. No começo dos 80, ele ficou nacionalmente conhecido como vocalista da Blitz, né? Uma das bandas de rock mais marcantes da década. Após o fim da primeira formação do grupo, em 1986, o Evandro seguiu em carreira solo, lançando 4 discos entre 86 e 1991.
Babilônia Maravilhosa tá no terceiro álbum solo, Procedimento Normal, lançado em 1989. A faixa virou um sucesso e reforçou a imagem do cantor como o típico carioca descolado, surfista, charmoso e irreverente. Persona que ele também aí levou pra televisão, pro cinema, pro teatro, né? Ele era sempre o mesmo personagem em todas as novelas que ele fazia. A música que fecha o lado A da trilha sonora nacional de Top Model é uma faixa instrumental assinada por Robbie Little. Ela embalava cenas de Jacques Dupont, personagem de Jonas Bloch, um executivo da Cover e braço direito do Alex. Com uma postura fria e calculista, o Jacques levava uma vida dupla. Enquanto mantinha as aparências em casa com Lia, interpretada por Denise Del Vecchio, escondia o envolvimento com uma amante. A trilha instrumental acompanhava aí esse conflito doméstico em que Lia, determinada a manter o casamento, enfrentava o distanciamento do marido e o desgaste da relação. Bom, Robbie Little aparece creditado aí apenas dessa forma na trilha de Top Model, então não há outros registros do artista, o que nos leva a crer que era criado aí pelos músicos da própria Som Livre, né? Uma música feita para ser incluída na trilha, mas que não chega a ser um picolé de chuchu, porque tocava dentro da trilha, era tema de personagem, então tá valendo. Meu amor, se você for embora, A Francesa é a música que embala a trajetória de Duda Pinheiro, interpretada por Malu Mader em Top Model. De origem simples, Duda é uma jovem romântica e sonhadora que, ao ser descoberta na Bahia, se muda para o Rio de Janeiro e se transforma em uma das modelos mais requisitadas do país. A canção acompanha aí esse momento de transição, né, em que ela deixa para trás a ingenuidade e descobre o lado glamuroso e também difícil do mundo da moda. A música faz parte do álbum Próxima Parada, da cantora Marina Lima, que na época ainda assinava apenas como Marina. Lançado em uma fase mais introspectiva da carreira, o disco é lembrado por um tom mais contido e reflexivo. A Marina chegou a dizer que estava com os 2 pés atrás e nem apareceu na capa do disco. E mesmo assim, a Francesa se destacou e virou o grande hit do álbum. A faixa foi composta por Cláudio Zoli e Antônio Cícero, irmão da cantora e o seu parceiro aí, né, de longa data e muitos sucessos. No repertório também estavam regravações de clássicos como Garota de Ipanema, Dois Elefantes dos Paralamas e Only You do The Platters. E a gente não pode esquecer da faixa título Próxima Parada, que estava lá na trilha de Rainha da Sucata. A interpretação de Marina, suave e ao mesmo tempo cheia de personalidade, casou perfeitamente com o espírito da personagem. se eu te peço pra ficar ou não, meu amor. Bobagem foi escolhida como tema de Marisa, personagem da Maria Zilda na novela Top Model. Ex-mulher de Gaspar, Marisa era uma mulher sofisticada, calculista e inconformada com o estilo de vida simples que ele levava. Apesar da separação, ela continuava envolvida emocionalmente com ele, movida por sentimentos mal resolvidos e interesses pessoais. A música acompanhava aí essa presença constante e estratégica de Marisa, sempre pronta para causar algum impacto na vida do ex-marido. A história eu deixo pra você contar. A faixa integra o álbum Avenida das Desilusões, lançado pelo Leo Jaime em 1989 pela Epic Records. Era o 5º disco de estúdio do cantor e trazia uma sonoridade parecida com a do álbum anterior, Vida Difícil, de 86. No entanto, a música brasileira estava em transformação, né? E o trabalho acabou não tendo o mesmo alcance comercial. Bobagem acabou sendo o destaque aí desse disco, muito por causa da sua inclusão na trilha sonora da novela Top Model. A canção romântica marcou por sua leveza e ironia, características aí que sempre estiveram presentes no estilo do Leo Jaime, né? De compor e de cantar. Entre o humor
humor refinado e a sensibilidade pop, o Léo Jaime se firmou como um nome único no cenário do rock nacional dos anos 80. Vindo aí de Goiânia, ele ganhou notoriedade não apenas por sua carreira solo, mas também por participações decisivas nos bastidores da cena musical da época, né? Vamos lembrar que foi ele que indicou Cazuza ao Barão Vermelho, né? E integrou, né, por um período aí a banda João Penca e seus miquinhos amestrados. Em mim, nos horizontes, no seu nome. Independência e Vida marcou presença na trilha sonora de Top Model como tema de Naná, vivida pela Zezé Polessa. Atrapalhada, sensível e sempre prestativa, Naná era o braço direito do Gaspar. Por trás da amizade, ela guardava uma paixão silenciosa por ele, disputando seu afeto com Marisa, né, uma das suas ex-mulheres. A música dava voz à fragilidade e ao desejo de liberdade da personagem, que vivia entre a devoção e o sentimento de invisibilidade. A música faz parte do álbum Zona Zen, lançado em 1988 por Rita Lee e Roberto de Carvalho. O disco veio na sequência do sucesso de Flerte Fatal, de 87, que trouxe aí diversos hits como Chuchuzinho, Pega Rapaz. Na época, a Rita ainda vivia o auge da turnê que percorreu o Brasil e encerrou com apresentações na Europa e nos Estados Unidos. Dia desses, meu chapa, sumo do mapa, vou pra Zaca do Lloraca. Zona Zen seguiu essa fase intensa, né, e trouxe canções como Livre Outra Vez, Nunca Fui Santa e Independência e Vida, né, que logo se destacou entre os fãs. A parceria entre Rita e Roberto mantinha o equilíbrio entre o pop e o experimental, com letras que falavam de autonomia, autoconhecimento e amor, sempre com o humor e a autenticidade que marcaram a carreira da artista. Na própria novela, Rita Lee também fez aí uma participação divertidíssima como atriz. Ela interpretou Maria Regina, a mística Bellatrix, né? Mais uma aí das ex-esposas do Gaspar. Com isso, Top Model não apenas teve a voz da Rita na trilha, mas também a sua presença cênica, conectando de forma direta e indireta aí a música, a história e o espírito livre da personagem Naná. Chega desse essa coisa Vida na trilha de Top Model era o tema de Cida, personagem da Drica Moraes. Empregada na casa de Alex, Cida era uma jovem simples, cheia de sonhos e fantasias românticas. A música acompanhava sua doçura e seus momentos de ilusão, né? Reforçando o contraste entre a sua vida modesta e o universo sofisticado que a cercava. A canção faz parte do álbum Vida, lançado por Fábio Júnior em 1988 pela gravadora CBS. Esse disco marcou a fase pop do cantor, com uma mistura aí de baladas e versões de sucessos internacionais. Entre os destaques do álbum estavam Caça e Caçador, Felicidade, que é uma adaptação aí de Gente de Mare, além de outras faixas que traduziam em português canções conhecidas na Europa e na América Latina. Pelas ruas da cidade, pessoas andam. A faixa Vida, composta por Cláudio Rabelo, Rosa Giron e Mariano Pérez, manteve o estilo romântico e emotivo que sempre marcou a carreira do Fábio Júnior. Vamos lembrar que essa música ganhou uma sobrevida alguns anos atrás, quando ela foi regravada pelo padre Fábio de Mello, né? Inclusive ela virou trilha sonora de novela também da Sete, né? Lembra que ela esteve na trilha de Caras e Bocas. Não é preciso uma verdade nova. A música Fica Comigo embalava o romance adolescente entre Arthur e Olivia na novela. Interpretado por Jonas Torres, Arthur se apaixonava pela doce e romântica Olivia Newton-John, vivida por Gabriela Duarte. Ao mesmo tempo, era alvo da paixão silenciosa de Jane Fonda, personagem que completava aí esse triângulo juvenil. A canção faz parte do álbum Parece Real, lançado pelo grupo Placa Luminosa em 89. Amo você, fica comigo.
Formado em 77, o grupo surgiu a partir da banda Corrente de Força, que já chamava atenção pela qualidade musical e pelas apresentações nos clubes, teatros e programas de televisão da época. Com uma trajetória marcada por mudanças e evoluções, o Placa Luminosa se destacou nos anos 80 por unir técnica, melodia e romantismo. Ao longo da carreira, o grupo dividiu o palco com nomes como Tim Maia e Erasmo Carlos e muitos outros grandes aí da nossa música, sendo também convidado para shows instrumentais. Mesmo com as idas e vindas de integrantes, o Placa Luminosa manteve uma linha musical consistente, apostando em arranjos bem trabalhados e letras românticas. Fica Comigo seguiu essa fórmula com perfeição. É um dos clássicos aí dessa trilha, né, que fez muito sucesso na música brasileira naquele fim dos anos 80. Nosso amor é lindo. Embalando as aparições de Ringo Starr em Top Model, personagem do Henrique Farias, vinha a música Nega Bombom. Malandro, divertido e sempre envolvido em confusão, o Ringo era aquele tipo de figura carismática que circulava por todos os cantos, né? Sempre com um comentário afiado e uma postura meio despreocupada. Essa música pertence ao álbum Rock-a-Ula, lançado em 1989 pela gravadora EMI Odeon, o primeiro grande selo a apostar na banda Os Cascaveletes. Formada em Porto Alegre, a banda surgiu em 1987 com Flávio Basso, Ney Vansória, Frank Jorge e Alessandre Barea. Desde o início, chamou atenção pelas letras provocativas, por misturar aí referências do rockabilly com o rock clássico dos anos 60 e por não ter medo de transgredir. Bam, 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 faz aquela nega do outro. Antes do lançamento desse álbum, a banda já havia causado impacto com uma demo gravada em 8 canais, distribuída pelo selo Vortex, ligado à cena punk do sul do país. Essa gravação revelou músicas como Pombo Surfista, Banana Split e A Última Virgem, que ganharam destaque aí nas rádios do sul do país, especialmente na Ipanema FM, grande divulgadora do rock gaúcho na época. Em 1988, os Cascaveletes lançaram seu primeiro LP com produção independente. Já com o disco Rock-a-Ula, conquistaram alcance nacional. Nega Bombom foi aí o ponto alto dessa fase, levando o som da banda para o horário nobre da TV e apresentando a sua identidade ao grande público. Com influências que iam de Rolling Stones a Beatles, a banda autodenominava o seu estilo como porno rock, combinando ousadia, bom humor e atitude. Bam, 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 faz o meu coração. Aposta nisso, meu irmão. Você que deve se lembrar muito bem dessa música e sabe do que ela se trata, deve lembrar que também o refrão dela, que é o mais problemático aí, acho que nunca tocou dentro da novela. Até porque ela era exibida às 7 da noite em 1989, então você imagina, né? E aí eu devo lembrar de um vídeo que virou um viral na internet há um tempo atrás, de uma apresentação dos Cascaveletes no programa da Angélica, Sim. onde eles estavam cantando uma música chamada Eu Quis Comer Você, né? E aí rola um papo entre ele, o vocalista, e a Angélica, meio esquisito com essa frase aí, Eu Quis Comer Você, num programa infantil, né? Eu quis comer você. Tudo bem? Tudo bom? São todos do sul, né? Aham. Todos gaúchos. E agora música nova, né? É, Eu Quis Comer Você é o nome da música. Olha só, que barato. Gente, outra época. Encerrando o disco, vem a música Passarela, que acompanhou o núcleo das modelos em Top Model. Essa faixa traduzia aquele ritmo acelerado, os bastidores da moda e o brilho das passarelas
pontuando com energia e sofisticação as cenas que mostravam o cotidiano dessas jovens em ascensão no mundo fashion. A canção é da banda Nova Era, formada por músicos que exploravam sonoridades eletrônicas, ambient, rock e elementos do prog rock. O disco Nova Era, lançado em 88, contou com a participação de nomes como Fred Maciel e Marcelo Faria na programação de bateria, Marcelo Susequinde na guitarra, Edon Henriques no teclado e na guitarra, Paulo Henrique nos teclados e mixagem, além de Márcio Gama na finalização do som. Com uma produção aí refinada e moderna para a época, o grupo criou um som instrumental que unia estilo e atmosfera. E vale dizer que o Nova Era, eles estiveram aí em várias trilhas sonoras dessa época aí da Som Livre, sempre compondo temas instrumentais. Top Model Nacional foi uma das trilhas sonoras mais bem-sucedidas de todos os tempos da Som Livre e daquele ano de 1989, vendendo bem mais do que a trilha internacional de Top Model, que vocês sabem que é uma baita de uma trilha que trouxe até Led Zeppelin. Então, olha o peso disso, né? E a trilha nacional passou de longe aí a trilha internacional da novela, e isso é muito legal. Olha só, a trilha nacional de Top Model foi a segunda mais vendida do horário da 7, de todos os tempos aí da Rede Globo, com 890.573 cópias vendidas. É um marco aí a se comemorar e muito, porque é um disco composto por músicas brasileiras. É isso então, espero que você tenha gostado do resgate dessa trilhaça que é Top Model Nacional, que eu tenho certeza que marcou a sua vida. Você que assiste o nosso canal, você que acompanha todo o nosso conteúdo, eu tenho certeza que foi marcado aí na sua vida, ou você era criança, ou já era adulto, ou era adolescente, com essas músicas de Top Model Nacional. Então conta tudo isso pra gente aqui nos comentários, se você teve a trilha na época da novela, se você assistiu na época, se você viu no Viva, no Globoplay, enfim, conta aqui toda a sua ligação aí com essas músicas e esses personagens que a gente vai adorar ler tudo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo da Vinilteca. Vale lembrar que a gente já falou da trilha internacional de Top Model há muitos anos atrás aqui na Vinilteca. Esse disco merece até um novo vídeo aqui, mas enquanto isso não acontece, vou deixar aqui, tá, na tela para você clicar se você quiser conferir. O vídeo é bem diferente do que a gente costuma fazer hoje em dia, mas enfim, vale a pena também, tá certo? E considere se tornar membro aqui do canal, porque isso faz diferença para nós, é uma maneira de você ajudar a manter o nosso trabalho vivo e é uma maneira também de você acessar com antecedência todos os vídeos aqui da Vinilteca assim que eles ficam prontos, tá certo? Logo, logo a gente se vê de novo para mais uma viagem musical aqui na Vinilteca. Brigadaço pela sua companhia sempre. Beijão, valeu! Tchau!